São duas coisas que são dois critérios. Primeiro, a frequência cardíaca tem que estar bem baixo, 30, 40 batimentos ou até menos, associada a sintomas. E quais são os sintomas? Acho que isso é o mais importante. Tontura, fraqueza, desmaios, né? E em alguns casos até parada cardíaca, entendeu? Então esses são os casos que aparecem no pronto-socorro, no posto de saúde, quando o paciente roda, é feito um eletro, que lá está um batimento de 30, 40. Então, nesses casos, aí se faz o diagnóstico, existe uma doença por trás disso. Feito o diagnóstico, tem a indicação e o implante do marca-passo. Criança também pode necessitar de uso desse equipamento ou não? Raramente. Raro, né? Tá, é raro. Na verdade, o implante em crianças, na verdade em bebês, é quando acontece o bloqueio cardíaco congênito. Então o neném, o bebê já nasce com o bloqueio e já é necessário o implante já nos primeiros dias de vida do bebê. Então é o BAVT, o que a gente chama de BAVT congênito. Então o implante é uma capacitação especial que depois, com o passar do tempo, tem que ser trocado, enfim. Por exemplo, se chegar o caso de cirurgia, o SUS está preparado para isso? Sim, está. Tá, né? O implante, o acesso dos pacientes para o implante do marca-passo, ele é fácil. Entendeu? Na parte do SUS, na parte privada, não tem problema em relação a esse tipo de procedimento. E em relação ao implante desse aparelho, ele tem um tempo de durabilidade, depois tem que ser trocado, como que é? Isso mesmo. O marca-passo, geralmente, em média, ele dura 8 anos. Então, alguns menos, dependente do uso do marca-passo, alguns mais, já chega um paciente a utilizar o marca-passo por 12 anos. É feita uma avaliação a cada 6 meses, ou a cada 4 meses, 2 a 3 vezes por ano. Quando esse paciente chega que a gente vai avaliando a bateria, o nível da bateria. Quando o paciente chega ali faltando alguns meses para acabar a bateria, a gente já procede a troca da bateria, né? A troca do gerador. E aí é um procedimento mais simples, mais rápido, você não precisa mexer nos cabos, né? Mexe apenas no no gerador, troca apenas o gerador. Após o procedimento cirúrgico, a implantação do marca-passo, como que fica a vida desse cidadão? Muda muito a rotina? Não. O que pode, não pode fazer? Certo. Após o implante, o paciente ele vai de alta 1 ou 2 dias após o implante. A gente pede que nos primeiros 7 dias, na primeira semana, o paciente não faça nenhum tipo de exercício, de esforço físico, principalmente no braço do lado que foi implantado o marca-passo. Após 30 dias, aí durante 30 dias a gente pede para que ele não faça nenhum tipo de esforço físico. Após 30 dias, sim, aí ele é liberado para ter uma vida normal. Vida normal, atividade física, rotinas diárias podem ser realizadas normalmente. Existem algumas restrições. É isso que eu ia perguntar. Porque, na verdade, muda um pouco o comportamento da vida do cidadão. Por exemplo, exercício físico. É o cara que gosta de jogar futebol. Boa pergunta. Brasileiro gosta muito de jogar futebol. Olha só, Pereira, a maioria dos pacientes que implantam marca-passo são pacientes idosos, pacientes acima de 60, 65 anos. Mas existem casos que pacientes que estão ali na idade dos 40, 50 anos, ocorre também. Então, esses pacientes têm que tomar alguns cuidados em relação às atividades físicas, principalmente esportes de contato. Por quê? Por conta do trauma na região do implante do gerador. Então pode ter um trauma ali do gerador. Por exemplo, o paciente está lá jogando futebol, de repente ele pode levar uma cotovelada e ter uma fratura, né? Quebrar o gerador de marca-passo. Isso aí é uma tragédia se isso acontecer. A gente pede também para que ele não faça exercícios físicos onde tenha que mexer o peitoral, porque o gerador ele fica logo acima do músculo peitoral. Então, esses exercícios que exijam muito esforço do músculo peitoral também a gente orienta a não ser realizado. Agora, uma caminhada, uma corrida, determinados exercícios de musculação, a gente está liberado, o paciente pode fazer sem problemas. Outra pergunta, nós estamos falando do aspecto físico, né, daquilo que ele pode condicionar ou não, e a questão, por exemplo, alimentar. O cara que gosta de beber, por exemplo, um gordo fazendo perguntas do marca-passo, né? O cara que gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, ele implantou, se for um caso, ele pode ter essa vida normal ou não? Pereira, Neto, na verdade, em relação ao dispositivo, não tem problema algum em relação ao dispositivo. Mas geralmente os pacientes que implantam marca-passo são pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos. Então a dieta, a alimentação, ela é mais por conta dessas outras comorbidades, dessas outras doenças que o paciente apresenta.
Estamos falando com o doutor Jandir Gomes, médico cardiologista, falando sobre o dia do portador de marca-passo. Amanhã, no dia, o que será feito? Alguma palestra? O que vocês realizam amanhã? Algum Sim. evento específico? Sim, a nossa equipe, a equipe de cirurgia cardíaca, de cardiologia, a gente vai fazer pela manhã, nós ficaremos no Belmar Fidalgo a partir das 6 horas até mais ou menos às 11 horas, fazendo uma conscientização, uma orientação ao pessoal. Então vai estar toda a equipe lá, médicos, enfermeiros, estaremos lá para tirar alguma dúvida, caso algum paciente portador de marca-passo ou algum familiar que tem, alguma pessoa que tem um paciente, né, que tem algum familiar portador de marca-passo. À tarde, a partir da 1 hora, nós estaremos naquele supermercado ali na Mato Grosso, para Ceará. Também faremos a mesma ação até mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde. E o senhor estava falando fora do ar pra gente que tem pacientes do interior também, né? Isso, temos muitos pacientes que vêm. Porque toda semana é feito um ambulatório, um consultório de marca-passo específico. Então tem pacientes, a maioria, claro, aqui de Campo Grande, mas tem muita gente aí do interior que vem para fazer essas avaliações. Doutor, qual